E aí, pessoal, tô aqui de volta para mais uma live. Essa é a nossa live de número 10 para você, estudante da terceira série do ensino médio. Aqui vamos trabalhar com um componente de história. Você já me conhece, sou a Adriana, trabalho aqui na assessoria de História, Filosofia e Sociologia. Essa semana, semana de número 10, nós fizemos uma grande revisão desde a nossa aula 6 até a nossa aula 8. Eu preferi deixar a nossa aula 9 para a gente trabalhar com as nossas outras aulas que vêm a seguir, tá bom? E com essa revisão, não vou me delongar aqui naquele primeiro momento da live, que é o momento de revisão, porque isso já foi feito na videoaula. Qualquer coisa, volta lá na videoaula, dá aquela revisada, mas nós trabalhamos aqui no volume 10, a unidade 42, que vai falar sobre revoluções e sobre o populismo na América Latina, e na unidade 43, a descolonização na Ásia e na África. Então, destacamos aqui 3 continentes que muitos eram desprezados nas narrativas tradicionais, eurocêntricas. Vamos dar o devido valor, que tem muito a ver com a nossa trajetória. Na trajetória da América Latina, nós falamos aqui dentro desse contexto, desde a colonização, de independência, mas continua uma dependência, primeiro da Inglaterra, depois dos Estados Unidos. Isso permitiu que dentro desse continente, principalmente a América Latina, se constituíssem elites. Essas elites, essa dominação política nas mãos de poucos, que detêm o poder econômico. Isso fez com que uma parte da população fosse desprezada, não fosse atendida aos seus interesses. Primeiramente, no século XIX, temos uma maior parte da população camponesa. No século XX, começam a crescer os movimentos de urbanização, crescem as cidades, os operários com o crescimento das indústrias, mas essa classe também não tem os seus interesses atendidos por essa elite. E aí começam a surgir revoltas. É nesse contexto que surge, por exemplo, a Revolução Mexicana, uma revolta de da maior parte da população que não tinha os seus interesses atendidos. Por outro lado, nós falamos aqui do populismo, porque, olha só que interessante, se você não atende o interesse dessa população emergente, ou que também não tem desprezada por muito tempo, ela se revolta e se torna uma ameaça para o seu governo. Mas se você atende os interesses dessa parte da população, se dá direito para ela, se dá direitos trabalhistas, a política populista, você se garante mais no poder, como aconteceu com Getúlio Vargas, com o Perón na Argentina. Então, nós temos aí 2 relações diferentes se dá na América Latina no século XX. Uma por revoltas, revoluções, e a outra por um acordo político, digamos assim, uma manipulação política dentro dessa perspectiva populista. Então é importante a gente estar aqui atento aos conceitos do populismo. Falamos mais especificamente do caso da Argentina, mas para entender como se dá esse processo. Já falando aí na unidade 43 das emancipações, da descolonização na Ásia e na África, novamente remetemos a um contexto, no caso aqui o contexto do século XIX, do imperialismo, que dominou essas regiões por muito tempo por essas potências europeias. Com a Segunda Guerra Mundial, esses países dominantes, eles enfraquecem. E esse enfraquecimento dá oportunidades para que surjam movimentos de revolta em prol dessa independência, dessa emancipação. Nesse contexto, falamos aqui, inclusive, nesse sentimento de união a partir da Conferência de Bandung, e também do sentimento do panafricanismo no contexto africano. Isso vai permitir que as independências aconteçam, mas não sem revoltas, não sem luta. Então, algumas se dão por formas pacíficas, porém outras através de lutas, e começam a despertar ou pela luta da emancipação ou luta pós-emancipação por guerras civis. Porque depois da emancipação se tem uma questão, disputas internas de etnias diferentes dentro do contexto africano.
Isso vai acontecer por diversos países. Destacamos mais aqui a questão da África do Sul com a política do apartheid, que perdurou por tanto tempo essa forma de segregação racial entre brancos e negros. Mas guerras civis, golpes, ditaduras militares acontecem no contexto africano e vão durando aí até quase o século XXI. No contexto asiático, falamos mais especificamente da Índia e da luta do Mahatma Gandhi através de uma ideologia da desobediência civil e do boicote aos produtos ingleses que acabou conquistando aí essa independência da Índia em 1947. E aí ficamos com alguns exercícios. Bora lá resolver! O nosso primeiro exercício começa lá na página, no seu livro de atividades, lá no volume 10. Por que eu trouxe esse exercício? Para a gente estar compreendendo aquela contextualização que eu falei que é importante sobre o cenário na América Latina. E aqui vai falar do cenário do caudilismo, fenômeno do caudilismo, que é exatamente aquela dominação política por parte da elite, como eu disse para vocês. Aqui nós temos 5 afirmações. Vamos lá, verdadeiro ou falso? O caudilismo refere-se a líderes conservadores que assumiram poder político, muitas vezes por meio de golpe de Estado, após as independências latino-americanas. E aí se instalaram poderes políticos conservadores por meio de golpes. Sim, acontece em alguns casos aí essa tomada de poder dentro do contexto da América Latina, que, na verdade, quem é privilegiado aí é aquela pequena parte da população elitista e conservadora. Podemos considerar correta. A afirmativa 2 vai dizer que o surgimento do caudilismo foi possível principalmente em razão da desigualdade social, o que possibilitava os latifundiários, grandes fazendeiros e militares, tivessem grande poder sobre a população. Sim, a gente viu que começou a ter essa desigualdade social. Na verdade, não começou, era algo vigente desde a colonização, essa desigualdade, e isso confirmou, deu apoio a esses poderes caudilistas permanecerem se concretizar. Tá? Correto. No 3 vai dizer que os caudilhos lutavam contra a intervenção externa na América Latina, o que tornava seus governos populares e duradouros. Eles vão lutar contra a intervenção externa. Na verdade, essa elite ela vai propor aos grandes fazendeiros, latifundiários, acordos econômicos, principalmente aí com os Estados Unidos, com outras potências europeias também. Na verdade, eles vão se sustentar no poder, muito dessas ditaduras vão se sustentar no poder por essa intervenção externa, como, por exemplo, a intervenção dos Estados Unidos durante o governo do Porfírio Dias, que permaneceu no poder por tanto tempo. Então, não vão lutar contra, ok? Na afirmativa 4 vai dizer: o sistema caudilista favoreceu a implantação de ditaduras militares no decorrer dos séculos 19 e 20, como ocorreu na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Haiti, Peru, Uruguai. Na verdade, sim, vai acontecer muitas ditaduras, algumas com força dos militares, não propriamente governada por esses militares, mas com o apoio deles, porque vamos lembrar que esses militares também fazem parte desse poder caudilho, né, dessas elites. Então, aqui, esse sistema de ditaduras, ele prevaleceu. A gente viu, por exemplo, a ditadura de Porfírio Dias, acontecendo no México, que não é nem citado aqui. E aqui a gente pode perceber, por exemplo, Perón, Vargas, como verdadeiros exemplos de ditaduras que aconteceu dentro do contexto da América Latina. Então, nesse contexto, por mais que você não conheça todas as especificidades dos outros países, é comum entre eles esse sistema caudilista e desse uso da força para permanecer no poder. E a afirmativa de número 5 vai dizer que os governos firmados com o apoio dos caudilhos defendiam a ideia do progresso liberal.
representado pelas classes médias urbanas. Caudilho, né, vai apoiar o liberalismo, ideias progresso liberal, que vê na lógica liberal é a lógica da industrialização e não do rural, das grandes fazendas. Então, isso não confirma muito com a política caudilista. Pelo contrário, ela vai desprezar essas classes médias urbanas. Então, 1, 2 e 5, alternativa correta, C. A próxima vai ter uma pergunta sobre populismo. É um fenômeno que prevaleceu na América Latina, principalmente até metade do século XX. Getúlio Vargas, Juan Perón fizeram parte desse fenômeno, permanecendo muitos anos como governantes de seus respectivos países e sendo lembrados até a atualidade. Correto? Quais são as principais características dos governantes como Perón e Vargas? Basta você aí trazer características do populismo, porque são características do Perón e de Vargas. O que esses caras eles tinham em comum que fazem parte da política populista? Podemos citar aqui a relação direta deles com o povo, a liderança carismática através do uso principalmente da propaganda, que isso vai estar reforçando, por exemplo, entre as crianças, na educação, mas também não podemos esquecer que esses governantes, eles davam esse apoio também para as elites, lembra? Getúlio Vargas era o pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos, como ironicamente ficou marcado. Então, tem esse apoio da elite, tanto para Perón e Vargas, uma política paternalista dos dois, essa coisa de aproximação do povo. Isso é uma característica do populismo, que configura a resposta para essa questão. A questão de número 14 vai falar de que forma os governos de Perón, na Argentina, e de Vargas, no Brasil, relacionavam-se com a classe dos trabalhadores. Essa questão 14 eu trouxe porque eu vejo ela como uma continuidade da questão 12 que acabamos de resolver. Se lá na 12 a gente está falando de políticas populistas, dessa representatividade como pai, como aquele que cuida da sociedade, esse perfil ele estava bem presente no governo aí tanto dos dois em relação aos trabalhadores, essas políticas trabalhistas. Então, como é que a gente pode colocar aqui, já falamos isso na nossa revisão, inclusive, como é que se dão essas políticas para os trabalhadores? Basta você lembrar lá do Vargas e associar também a Perón, como, por exemplo, jornada máxima de trabalho, salário mínimo, folgas semanais, então, 13º salário, a aposentadoria, todas aquelas medidas que são a favor aí dos trabalhadores. Nós também podemos pensar aqui como que eles governavam, controlavam esses trabalhadores, porque não é só boa coisa que eles vão proporcionar, eles vão querer trazer esses benefícios, mas para controlá-los. E isso se dá, por exemplo, com o controle desses governos aos sindicatos e a manipulação deles aos trabalhadores. Então, não é algo que se dá de boa vontade, mas é uma manipulação dessas classes trabalhadoras. Aqui, então, lá no nosso volume 10, agora a gente começa a trabalhar sobre a questão da descolonização. Nós temos uma questão aqui falando sobre a Conferência de Bandung, lembra? Tão importante estar entendendo sobre isso, Federal do Amazonas, numa questão de vestibular. Após a Segunda Grande Guerra, os esforços dos inúmeros povos para superar as limitações e condicionamentos herdados do colonialismo eram travados por certas potências que ofereciam ou recusavam o seu apoio material aos programas socioeconômicos das ex-colônias, em troca de uma ou outra posição política. Foi nesse contexto que se realizou a primeira reunião de líderes de países asiáticos e africanos em Bandung, na Indonésia, de 18 a 24 de abril de 1955, na qual
seria germinada a política do não alinhamento. Palavra-chave aqui para a gente, para pensar nessa conferência de Bandung. Das alternativas a seguir, assinale aquela que não representa um dos 10 princípios de Bandung. Se você não sabe dos princípios de Bandung, vamos pensar aqui nos objetivos dele, dessa união contra essas potências europeias. Na letra A, vai dizer que o respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações. Eles vão defender aí que cada terra, que cada país tenha a sua própria soberania, ou seja, não seja controlada por outro. Tá ou não está de acordo com o que seriam os princípios da Conferência de Bandung? Na letra B vai falar o reconhecimento da igualdade de todas as raças e de todas as nações, grandes e pequenas. Então, vão, inclusive, falar contra o racismo. Isso tá ou não tá de acordo com a Conferência de Bandung? A C vai dizer que a restrição parcial da implantação de empresas estrangeiras dos países membros do encontro. Então, aqui, restringir parcialmente as empresas estrangeiras. Pode entrar alguma coisa ou outra, isso vai depender. Isso está de acordo com a conferência? D. A não intervenção e a não ingerência dos assuntos internos de outro Estado. Você não pode vir aqui dar a sua opinião, querer intervir politicamente no meu país. É parte da Conferência de Bandung. E letra E. A abstenção de todo ato ou ameaça de agressão ou do emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de outros países. Se abster, né? Ou seja, não se alinhar, não colocar sua força, né, contra a integridade territorial, independência de outro país. Não se alinhar com outras questões que não seja do seu país. Não alinhamento. E aí, qual dessas alternativas não faz parte dos princípios da Conferência de Bandung? A, B, C, D ou E? E acertou quem falou a letra C, gente. Restrição parcial da implantação de empresas estrangeiras. Eles estavam num posicionamento de recusa a essas empresas estrangeiras. Então, não vai restringir parcialmente essa presença delas. A próxima questão está ainda lá no seu livro didático, na página 31, é uma questão do Enem, que vai trabalhar com uma charge. Olha, essa charge é uma representação de Gandhi, da prisão dele, das diversas prisões que aconteceram dentro desse contexto aqui, e que vai estar criticando, porque Gandhi está preso e o cara olha para trás, tem um monte de Gandhi atrás, uma multidão de Gandhi. Qual é a ironia? Qual é a crítica que está sendo colocada aí? O cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando o quê? A ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano. Então, o sistema judiciário inglês não funcionava e toda hora o Gandhi estava sendo liberto. Era porque era ineficiente? A B vai dizer o apoio da população hindu à prisão de Gandhi. Então, nós temos aí esses vários Gandhis representando aí a população hindu, dando o apoio. A letra C vai dizer o caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa. Gente, teve caráter violento o movimento de emancipação na Índia, no Gange, no contexto? Essa daí eu não aceito que você tenha marcado essa, tá bom? Não, C, não, já digo logo. A letra D vai dizer impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Então, não dá para deter o movimento dele, porque você prende ele, mas há essa continuidade dos princípios do Gandhi. E a letra E vai dizer a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. A cara da liderança ali, né, da autoridade, é de indiferença. Tá nem aí, pode ter vários, não tô nem aí, continuo prendendo. E aí?
qual que você marcou? A alternativa correta é a alternativa de letra D, impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Por isso que você prende o Gandhi, mas o movimento dele continua, por isso as representatividades como Gandhi e como que ele continua sendo solto e continua a lutar. Você poderia, de repente, aqui ter marcado a letra B, o apoio da população hindu à prisão de Gandhi. Não, agora que eu li direito, gente. Olha lá, olha só como é importante a gente ler de novo. A população hindu vai apoiar a prisão? Estava todo mundo apoiando a prisão? Não, também essa não. Esquece, é a letra D. Letra D de deu boa no Enem. A próxima questão aqui, nossa penúltima questão, está lá no livro de atividades, vai lá para o seu livro de atividades, na página 13, e vai falar do contexto africano de independência. O genocídio que teve lugar em Ruanda, como eu falei para vocês, Ruanda até do filme, né, do hotel, que traz o genocídio de 800 mil pessoas entre os Hutus e Tutsis, assim como a guerra civil em curso na República Democrática do Congo, ou ainda o conflito de Darfur, no Sudão, revelam uma África marcada pela divisão e pela violência. Esse estado de coisas deve-se, em parte, ou seja, por que teve tanta violência na África? É uma coisa que a gente se pergunta muito. Quais são os motivos, as raízes dessa violência, guerras civis, ditaduras, no contexto dos países africanos após a independência? A letra A vai dizer que se deve às diferenças ideológicas que perpassam as sociedades africanas, divididas entre defensores do liberalismo e adeptos ao planejamento central. Então, a diferença daí e o motivo das brigas é em relação à ideologia, ou seria em relação à cultura? E também a questão é, um está defendendo o liberalismo e o outro lá um centralismo, um conservadorismo maior? Será que seriam essas as causas das lutas? A letra B vai dizer a intolerância religiosa, que impede a consolidação dos estados nacionais africanos, divididos nas inúmeras denominações cristãs e muçulmanas. Existe que sim, cristianismo, existe sim a parte da população muçulmana na África, mas a maior parte dessa população aí seriam essas questões que estão em luta, em briga, a intolerância religiosa? Ou vai dizer, letra C, os graves problemas ambientais que produzem catástrofes e aguçam a desigualdade, a perpetuar a fome, a violência, a miséria em todo o continente. Então, os problemas estão ligados aos problemas ambientais? Essa daí, acho que não, hein, gente? Eu coloco não, para a gente já desencarregar menos uma questão aqui do nosso pensamento. A letra D vai dizer a herança do colonialismo que introduziu o conceito de Estado-nação sem considerar as características das sociedades locais. Então, tem uma herança aí do colonialismo do século XIX que vai colocar, esse aqui é um país, esse é um Estado-nação. Só que não está considerando as especificidades de cada etnia no local na África. E a letra E, as potências ocidentais que continuam mantendo uma política assistencialista, o que faz com que os governos locais beneficiem-se do caos. Então, aqui se dá porque existe uma continuidade do assistencialismo das potências ocidentais. E vai se beneficiar do caos? Bem, acertou quem disse que a correta é a letra D, de deu boa. Gente, a gente falou bastante aqui, é preciso contextualizar essa herança do imperialismo do século XIX, lá a Conferência de Berlim, tudo isso marca essas diferenças sociais no contexto africano. E para a gente fechar, uma questão da Federal de Ouro Preto, falando aqui da África do Sul. Sobre a África do Sul, país sede do Copa do Mundo de 2010, qual é a afirmativa incorreta? Então, aqui é uma oportunidade da gente compreender um pouco mais as características da África do Sul.
vai dizer que o fim do apartheid, o regime segregacionista, que negava aos negros direitos sociais, econômicos e políticos, produziu condições para eliminar desigualdade social. Então, o apartheid ajudou a eliminar a desigualdade social. Gente, já marco essa daqui, você sabe, a apartheid aumentou a desigualdade social na África do Sul, essa é a incorreta. Mas vamos ver, vamos nos atualizar aqui sobre o perfil da África do Sul. É um país que tem uma população constituída por diversos grupos étnicos e, além do inglês, adota diversos outros idiomas oficiais. Sim, além do inglês, nós temos outros idiomas, dialetos, que são considerados legitimados na África do Sul. A C vai dizer que o território abriga em seu subsolo uma grande quantidade de minérios, entre os quais se destacam o ouro e o diamante. Sim, é alvo de interesses, inclusive da Inglaterra, aí, por esse território, a riqueza mineral. E a D vai dizer que o país cujo território está localizado no extremo sul do continente africano, na cidade do Cabo e Joanesburgo, como seus principais centros urbanos e industrial. Então, se você se prestou atenção lá na Copa do Mundo de 2010, se bem que em 2010 vocês tinham 10 anos a menos, vocês deviam ter 7 anos. Já tem memória assim, eram nomes bem comuns, falando aí, né, desses principais centros urbanos da África do Sul. Então, incorreta, a letra A de amor. E aqui a gente, com muito amor, a gente se despede de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.